Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Quero dizer que é muito gratificante rever alguns irmãos, aliás, rever todos. Eu digo alguns porque, infelizmente, a igreja está consideravelmente vazia, não é? Eu nunca tinha visto a igreja assim. Mas, enfim, a igreja está aqui. A igreja está aqui. Isso é importante. E eu sou grato a Deus por mais uma vez estar aqui presente com os amados, para nós podermos partilhar um pouquinho das Escrituras junto com os irmãos. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus por isso. Queridos, de antemão, peço que os irmãos abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 6, por favor. E vamos tentar entender um pouquinho o que nos diz as Escrituras. João, capítulo 6, vamos ler do verso 32 ao 40. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crerdes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Podeis assentar. À vontade. Bom, como eu estava dizendo, queridos, eu peço a Deus que Ele ilumine os nossos corações e nos dê do seu entendimento para que nós venhamos entender a sua palavra. Desde já peço aos amados que não fechem a sua Bíblia, não fechem as Escrituras, porque nós vamos ter que entendê-la versículo a versículo, para que nós não venhamos aqui fazer uso de outras coisas ou até mesmo de fantasias de vida do pregador, tá bom? Então vamos às Escrituras, por gentileza. Eu não posso deixar de dizer aos irmãos, seria desonesto com os irmãos se eu não me repassasse até Êxodo. Os irmãos sabem que Jesus aqui está falando do pão da vida. Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida. Isso acontece, irmãos, porque nesse capítulo 6, nós encontramos aqui nas Escrituras dois ministérios. Nós encontramos aqui o ministério de graça e de verdade. Se vocês analisarem bem o capítulo 6, vocês vão ver que antes de tudo isso, uma grande multidão já seguia a Cristo. Seguia, e ele diz por que esta multidão seguia. E é necessário nós, eu e você, entendermos o porquê que essa multidão seguia a Cristo. Então, irmãos, nós encontramos aqui no capítulo 6 dois ministérios: o ministério da graça e o ministério de verdade. O ministério da graça, então, quando Jesus alimenta o corpo, quando ele alimenta aquela população, ele alimenta a multidão,
reproduzindo pães e peixes, que os irmãos sabem muito bem como é que foi. E depois ele vem com o ministério da verdade, onde ele então passa a palavra de Deus para aquelas pessoas que o seguiam. Infelizmente, a multidão queria graça, mas não queria verdade. A multidão, ela queria o quê? Ela queria ser alimentada corporalmente, fisicamente, mas não queria ser alimentada espiritualmente. Infelizmente, esse contexto ainda cabe para nós nos dias de hoje. Se os irmãos prestarem atenção, se os irmãos forem entender o que acontece no Evangelho, não é? Em nossos dias, os irmãos vão entender exatamente o capítulo 6 de João. Então, queridos, eu gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 1 e 2 do capítulo 6, por gentileza. Nos diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, o qual era Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Veja bem, queridos, não vamos nem além disso. O próprio verso 2 já diz porque a multidão o seguia. Simplesmente porque via os milagres que Jesus operava. Ainda ele aqui não havia multiplicado os pães. Ainda ele aqui não havia, querido, feito o milagre da multiplicação. Mas ele já havia se mostrado, entre aspas, ele já havia demonstrado o seu poder. E infelizmente esse poder que Jesus Cristo, não é, manifestou vindo de seu Pai, quando ele manifesta esse poder, ele está dizendo que ele ali é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, não é? Esses poderes que Jesus manifestou ou manifestava, não é? Nessa situação aqui, nessa ocasião, realizando milagres de curas, esse poder ainda hoje pode ser sim visto, mas muito escassamente, queridos. Por quê? Porque aqui Jesus estava demonstrando aquilo que eu já falei para os irmãos, que ele tinha todo o poder. Todo o poder de Deus estava em suas mãos. As Escrituras dizem que ele é a manifestação plena da divindade. Então ele, como Filho de Deus, como Deus encarnado, ele tinha sim autoridade para curar enfermos, para levantar os mortos e para fazer tudo aquilo que dentro de uma ética santa e divina ele teria que fazer. Então, queridos, eu gostaria que os irmãos, mais uma vez, entendessem e acompanhassem comigo o porquê que Jesus veio dizer nessa situação que era o pão da vida. Por favor, acompanhem comigo no verso 10, por gentileza, de João 6. No verso 10, ele diz assim: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Eram quase 5.000 homens, e isso, queridos, sem contar com as mulheres. Sem contar com as mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos queriam. Verso 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães e de cevadas, e sobrejaram aos que haviam comido. Vindo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Queridos, por que esse entendimento? Porque depois de Jesus ter multiplicado os pães, ter alimentado a população, aquelas pessoas então eles dizem:
verdadeiramente este é o profeta que havia de vir ao mundo. O problema dos judeus, queridos, era que eles pegavam tudo literalmente. Não vamos muito longe, vejam em João capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos que ele deveria nascer de novo. O que é que Nicodemos entende? Ele entende que o homem deveria então voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente para herdar o reino dos céus. E na verdade não era isso. Jesus estava falando do nascer do Espírito. Jesus estava falando da regeneração, da transformação do ser interior, do coração. Da mesma forma aqui, Jesus disse que quando ele multiplicou os pães e ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, ele estava dizendo: eu vim trazer salvação. Eu não vim trazer alimento físico para vocês. Eu não vim trazer algo que possa satisfazer a sua carne. Eu não vim trazer algo que possa lhe satisfazer humanamente. Não é isso. Eles entenderam tudo errado. Eles entendiam apenas aquilo que eles queriam entender. E infelizmente, queridos, ainda hoje em nosso meio, as pessoas ainda continuam entendendo aquilo que querem entender. Todas as pessoas, ou grande maioria delas, num falso evangelho que nós chamamos de gospel, né? Elas abraçam para si o Cristo que elas querem abraçar. Elas forjam para elas um Salvador, um Messias que elas querem que se adapte ao seu bel prazer, à forma como elas estão vivendo. Ninguém, ou quase ninguém, entende o que verdadeiramente Jesus Cristo veio fazer. É isso justamente que os judeus estavam questionando aqui. E o Senhor foi bem claro quando ele disse isso, porque ele conhecia os corações. Ele disse: por que vocês questionam? Por que vocês estão questionando acerca do que eu falei? Percebam, irmãos, que eles entenderam tudo errado. Verdadeiramente é esse o Messias que havia de vir. Simplesmente por quê? Por causa dos pães que Jesus multiplicou e alimentou aquela população. Queridos, a obra de Deus não é comida e nem bebida. A obra de Deus não é bonanças nessa terra. A obra de Deus não é te fazer feliz ou deixar de te fazer feliz. Deus não enviou o seu Filho unigênito, como foi dito aqui, para morrer na cruz do Calvário para que o pastor Elmar tivesse um carro novo, ou que quando eu precisasse de uma casa melhor, eu fizesse uma campanha e de repente barganhasse com Deus nessa situação e Ele me desse aquilo que necessita o meu ego, a minha necessidade física. Não é nada disso, queridos. Infelizmente, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está completamente deturpado. As pessoas hoje não ensinam mais o que é Evangelho. O Evangelho da graça de Deus se perdeu pelo caminho. Hoje nós estamos atrás de migalhas. Hoje nós estamos atrás de pão, de alguns pedacinhos de peixe. E isso é notório, não me queiram mal por isso, por favor. Quem usa o Face sabe do que eu estou falando, não é não? Digite amém aí, que tudo vai dar certo na sua vida. Não é isso, queridos. Deus enviou o seu Filho no Calvário para te dar salvação. É salvação que Ele veio lhe dar. Não interessa pelo que eu e você nós iremos passar. Não importa se a nossa vida está boa ou deixa de estar. Não interessa. Sabe o que interessa? É que Ele seja glorificado na minha vida. É isso que interessa. Como o apóstolo Paulo 3 vezes orou ao Senhor, pedindo para que Ele afastasse aquela situação dele. E Deus veio a ele e disse: a minha graça te basta. Amém, queridos? Que a graça de Deus seja suficiente em nossas vidas. Que nós venhamos entender isso. Que Jesus Cristo aqui, quando Ele deu os pães, Ele simplesmente estava dizendo: irmãos, amados, queridos, filhinhos, eu estou lhe alimentando para que vocês não morram fisicamente. Eu estou aqui fazendo um tipo de salvação. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: esse pão que vocês estão comendo,
vocês vão voltar a ter fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue nunca morrerá, como ele diz lá em João 6. Amém, queridos? É necessário entender isso. Por quê? Porque as pessoas só querem o pão físico. As pessoas só queriam se alimentar. Lembre-se da mulher samaritana, quando ele pediu água e ela deu de beber. E depois ele disse: olha, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais tu terás sede. E ela interpretou isso naturalmente. Ela disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Mas ele estava falando mais uma vez, queridos, de salvação. A multidão aqui, ela forjou um Salvador, não, ela forjou um Cristo, ela forjou um Messias que lhe satisfizesse fisicamente. Mas Jesus, irmãos, Jesus veio não para nos satisfazer fisicamente. Jesus não veio satisfazer o meu ego, a minha vontade, a minha luxúria, a minha necessidade física. Interessante, irmãos, é que eles, não entendendo isso, eles o buscaram depois que Jesus se afastou. Eles o buscaram, os irmãos podem acompanhar no texto. Eles o buscaram para quê? Para que fizessem ele rei de Israel. Eles queriam imediatamente coroar o Senhor, não entendendo mais uma vez a situação. Gostariam que Jesus tomasse uma espada na mão e batalhasse por Israel, detonando, desculpa a palavra, Roma, a fome, as doenças, as enfermidades e tudo que se aparecia pela frente. Jesus disse que não era assim, então ele se recolheu, ele passou para o outro lado, e a multidão o caçou, o procurou. Por quê? Porque queria simplesmente um Messias terreno. O verso 28, desculpa, irmãos, é que a minha vista falha demais. Disseram-lhe: pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu no 29 e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Crer em Jesus Cristo é a única coisa que nós precisamos reter, é a única coisa que nós precisamos entender com o nosso coração. Eu até poderia perguntar aos irmãos: vocês creem em Cristo? Claro, obviamente, todos vocês levantariam a mão. Quem não diz que não crê em Jesus Cristo, irmãos? Todos nós cremos. Será que nós cremos da forma como nós devemos verdadeiramente crer? Será que a multidão aqui que dizia crer no Messias que vinha, ela cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Será que eu creio no Cristo ressurreto? Será que eu creio verdadeiramente para que as minhas obras sejam feitas em Cristo Jesus? Será? Ou será que eu estou apenas crendo como os judeus criam ou acreditavam? Ou será que eu estou apenas crendo como alguns por aí dizem: não, eu sou crente, eu creio sim. As Escrituras dizem: tu crês? Mostra pelas tuas obras. Em outra parte, Jesus disse: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Qual é então a definição de crer aqui, irmãos? O que realmente Jesus Cristo estava querendo dizer nesse contexto? Vocês estão me seguindo simplesmente por seguir. Vocês estão me seguindo pelas obras que eu realizo. Vocês estão me seguindo porque vocês ficam enfermos. Vocês estão me seguindo porque vocês têm fome. Vocês estão me seguindo porque o vosso casamento não dá certo, ou não está dando certo. Vocês estão me seguindo porque os vossos filhos, ou o vosso filho,
se meteu em má companhia. Você está me seguindo simplesmente porque você quer melhorar a sua vida. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu sei que vocês são servos de Deus, mas mais uma vez, na presença do meu pastor Arthur Zeno, que eu sei que ele vos ensina muito bem, eu quero mais uma vez e mais uma noite ratificar para os meus amados irmãos que aqui estão uma passagem crucial das Escrituras Sagradas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Não busque aquilo que é passageiro. Não venha para a igreja ou não vá para a igreja buscar aquilo que não é eterno. Não se ocupe com aquilo que é transitório. Entenda uma coisa: Deus está no total e absoluto controle da vossa vida. Não existe um fio de cabelo em você que Deus não saiba o dia que Ele vai arrancar. Não existe nada na face da terra, muito menos no meio do seu povo, que Deus não esteja controlando, irmãos. Ele está no trono e governa com cetro poderoso. O problema, queridos, é que nós não confiamos, na maioria das vezes, nesse governo. Nós agimos por conta própria. Nós criamos para nós N situações, como essas situações fossem resolver as nossas vidas. E eu lamento dizer para você, se você não entregar definitivamente a sua vida no controle absoluto, sem reservas de domínio, do teu Senhor e Salvador, você se encontrará lutando sozinho. O que era então que o Senhor requer de nós? Ele requer que nós o reconheçamos como único e suficiente Senhor e Salvador. Amém, queridos? Nós não podemos e nem devemos nos ater em coisas que as Escrituras não nos ensinam, como esse povo aqui estava fazendo. Verso 30, por gentileza. Vejam o questionamento insano. Verso 30, nos diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois fazes tu, para que o vejamos e creiamos? Que sinal, pois, fazes tu? Aqui está a prova contundente do que a população queria. Contundente. Olha, queridos, fora desse verso aqui, nós não tínhamos mais nada para discorrer sobre isso que eu falei aos irmãos. Que milagres, que provas fazes tu? Mostra-nos, para que nós creiamos. Queridos, como está escrito por aí, quem pede sinal não é a fé, é a dúvida. A dúvida é que pede sinal, não é a fé. Quando as pessoas duvidam, o que elas fazem? Aonde está? Faz alguma coisa aí para eu ver se é verdade. Isso é total falta de fé. É por isso, queridos, que as nossas igrejas históricas, tradicionais, são assim. Menos pessoas, menos gente. Por quê? Porque alguns saem dizendo, não tem o Espírito Santo, porque não tem línguas. A língua deles lá, né? Não é a língua das Escrituras.
Porque não tem milagres? Porque não tem cura? Porque não tem isso, não tem aquilo? Eu não consigo ver nada dentro dessa igreja. Como eu falei um dia desse no Bandeirante. Ora, irmãos, não há maior milagre na vida. Não há maior milagre na vida do que Deus arrancar o mais vil e cruel pecador lá de fora do mundo e torná-lo um pastor, ou torná-lo um homem santo aqui dentro, ou trazê-lo transformado para a glória do seu nome. Não existe maior milagre do que esse. Lembre-se de como e quando, como vocês eram antigamente. Lembre-se aonde nós andávamos. Lembre-se o que nós fazíamos. Lembre-se, aqueles que anteriormente andavam segundo o curso desse mundo, andavam segundo o príncipe das potestades do ar. Éramos por natureza filhos da ira e também filhos da desobediência. Mas coube a Ele nos vivificar, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Amém, queridos? Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de você nem de mim, é dom de Deus. A salvação é obra de Deus. A salvação não é pelo meu e nem pelo teu querer, é obra exclusivamente de Deus. E o capítulo 6 também ratifica isso, ele corrobora com isso aqui. Por favor, a partir do verso 31, mais uma vez a questão da alimentação. Vejamos, por favor. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhes deu a comer pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos desse pão. Mais uma vez aquilo que eu já tinha explicado para os irmãos. E no verso 35 Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Amém, queridos? No verso 44, por favor, para nós entendermos aquilo mais uma vez que eu falei aqui a respeito da salvação. Verso 44 nos diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez nós entendemos aqui a soberania de Deus, juntamente com a responsabilidade humana, que os irmãos obviamente conhecem muito bem. É Deus quem entrega os seus filhos, os seus santos, ao seu Filho, ao Salvador. E depois de ter feito isso, nós, aí sim, espontaneamente nós nos chegamos a Deus. Então, queridos, mais uma vez o Senhor vem dizer aqui que a salvação pertence unicamente de Deus. Aliás, uns dias aí atrás, eu conversei com uma irmã amada que está aqui. Eu não vou dizer quem é por motivo ético. E eu conversei com ela, ela postou algo muito interessante, muito bíblico na internet, e eu perguntei a ela: minha irmã, você crê mesmo nisso? E ela disse: sim, pastor, eu creio. Eu disse: amém. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê, queridos? Porque dificilmente hoje nós vamos encontrar o homem salvo dando glórias somente a Deus. Dificilmente nós vamos encontrar alguém dizer: Senhor, eu te agradeço porque tu me salvastes. E essa tipificação de salvação não é a cruz, é chamado. Amém, queridos? Como falou a irmã Laurice aqui, Deus nos chamou.
e por causa deste chamado eficaz, nós obedecemos e estamos aqui para a honra e glória do seu nome. Amém, queridos? Ninguém, nenhum de nós vai chegar lá no céu naquele dia e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu me salvei. Eu te agradeço, porque eu olhei para a cruz, entendi que o teu filho morreu lá, e aí eu decidi ir até o teu filho. Não, é Ele que entrega, foi Ele que entregou você ao Filho, para que essa salvação fosse eficaz. Amém, queridos? Porque diz as Escrituras que o coração do homem é tão corrompido a tal ponto que não tem um que busque a Deus, nenhum sequer. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Do verso 67 ao 69, por favor, vamos ler, irmãos. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão: Senhor, para quem iremos? Nós, tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém, queridos? O que acontece nesse momento? Depois de Jesus ter feito vários milagres, depois de ter mais uma vez, de forma milagrosa, alimentado o povo, distribuiu pães e peixes e continuou o ministério da graça. Depois disso, a multidão começa a segui-lo, e Jesus então atravessa, vai para o outro lado, e lá, provavelmente no templo, numa sinagoga, ele então começa a pregar o evangelho do reino. Quando ele começa a pregar o evangelho do reino, quando ele começa a dizer que ele deve, de forma ininterrupta, ser seguido, quando ele começa a falar que para alcançar a salvação as pessoas precisam comer da sua carne e beber do seu sangue, quando ele começa então a dizer a verdade, a discorrer acerca do evangelho, então o povo começa a retroceder. Aquele povo que estava satisfeito com os pães, estava satisfeito com as curas, estava satisfeito com os bens materiais, estava satisfeito em ver um Messias supridor das suas necessidades. Ele então, quando começa a ouvir acerca de obediência, o povo então começa a retroceder. Por quê, queridos? Porque pão e sangue significa palavra. Pão, eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer dele e beber do meu sangue terá a vida eterna. Isso significa obediência, significa obedecer às Escrituras, significa segui-lo de forma sem reservas de domínio, sem condição, incondicionalmente. É isso que Jesus estava dizendo. Mas quando as pessoas começaram a ouvir isso, eu vou ter que obedecer? Esse não é o filho de Maria, do carpinteiro? Esse não é aquele que andou entre nós? Queridos, obedecer é a coisa mais difícil para o coração humano. Nós queremos tudo nessa vida, queremos bênçãos, queremos vitória, nós queremos tudo de bom e do melhor. Nós só não queremos uma coisa:
obedecer. Não queremos obedecer, irmãos. Não adianta, nós não queremos obedecer. Não queremos. Qual é a esposa que diz para outra assim: minha irmã, você deve ser submissa ao seu marido em amor? Você já disse isso para sua irmã? Qual é o marido que diz para o outro irmão que ele deve entregar-se à sua esposa incondicionalmente e dar a sua vida a ela ou por ela, como Cristo assim fez, e amor à sua igreja? Não, irmãos. Ninguém quer obedecer. Ninguém quer. Quem é que quer ser honesto para com o seu Deus? Quem é que diante de uma blitz com o carro todo errado diz assim: pode levar o carro, pode levar, eu não estou com documento, sinceramente pode levar. Aí o guardinha office: mas não tem aí uma ajudinha não? Obedecer, irmãos, é muito difícil, mas eu quero deixar para você uma palavra, que toda vez que você obedecer, por mais que isso venha te causar um suposto prejuízo, eu quero dizer para você que Deus, Ele vai suprir em dobro a tua necessidade. Toda vez que você se prostrar diante da palavra, toda vez que você se colocar não diante de um ídolo que você forjou, ou que você criou, não diante de um Jesus que você diz que serve, mas ele é do teu jeito. Toda vez que você verdadeiramente se colocar diante do Cristo ressurreto, o Cristo escriturístico, que as Escrituras nos mostram, que Ele nos requer de nós uma obediência incondicional, uma obediência por inteiro. Toda vez que você se colocar diante desse Cristo, desse Senhor, em total obediência, você vai ver como a sua vida vai mudar. Não que isso venha a ser um pressuposto, não que você venha fazer isso simplesmente para que a tua vida mude, mas que você faça isso em amor, por amor, simplesmente por amor àquele que entregou a sua vida por você na cruz do Calvário. Amém, queridos? Quando nós ouvimos a igreja, nós não vamos com a intenção, como eu tenho dito lá. Se você vem aqui, minhas palavras entre aspas lá no Bandeirante, tá bom? Se você veio aqui nesta noite com a intenção de receber bênçãos sem medida, lamento, a tua intenção está completamente errada, e eu não te garanto isto. Mas se você veio por amor, prestar o seu culto como sacrifício vivo, racional a Deus, como uma prova de amor e de reconhecimento pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Se você está aqui nesta noite por isso, vai prestar culto e se prostrar diante da sua majestade, louvado seja Deus por tua vida. É isso que requer o nosso Deus, é isso que requer o nosso Senhor. O momento de prestar culto é o momento de prestar culto. O momento de você ser abençoado é o momento de você ser abençoado, e isto enquanto você dorme. Amém, queridos? Só é estudar as Escrituras que vocês vão ver que Deus supre a tua necessidade e te abençoa enquanto você dorme. Isso é para que você e eu não venhamos dizer: a força do meu braço, como está escrito em Deuteronômio 8, fez tudo isso que hoje vocês veem. Mas antes reconhecerá que o Senhor teu Deus é que te deu força para fazer isso e aquilo. Isso está em Deuteronômio 8, só é você abrir e estudar. Então, queridos, quando Jesus chegou para os discípulos e disse a eles: vocês também vão querer ir? Porque na verdade o povo já tinha dito: duro é esse discurso, quem vai poder resistir? Quem pode resistir?
É muito duro isso. E Jesus, virando para eles, e disse: vocês também vão querer ir? E esta pergunta, queridos, eu quero deixar para vocês. Eu quero deixar esta pergunta no coração de vocês. Eu não quero fazer aqui nenhuma chantagem emocional, não, porque eu sou um batista reformado. Mas o que eu quero é que vocês ganhem a conscientização, é que vocês tenham a consciência de entender o que de fato vocês querem com Cristo, o que de fato e por que de fato vocês o estão seguindo. É isso que eu quero que os irmãos se conscientizem ainda mais, porque eu sei que vocês já têm esta confiança. Então eu gostaria que vocês ministrassem essa pergunta, que vocês formulassem isso nos seus corações. O que é, na verdade, que vocês, o porquê vocês estão aqui? Qual é o motivo que vos traz a dizer que vocês são cristãos? Qual é o incentivo do teu coração para que você chegue para mim e diga: pastor, eu sou um servo do Deus vivo? Qual é a motivação que você tem? O que tem feito nesses últimos dias ou nesses últimos tempos? Você dizer: eu entreguei minha vida a Cristo. Qual é a motivação do teu coração? Você já pensou nisso? Você já meditou acerca disso? Você já parou para pensar que mesmo você estando num mar de dificuldades, você seria capaz então de dizer: eu confio no meu Deus? Você já se colocou numa situação tão difícil, irmãos, tão difícil, ao ponto de alguém te convidar para você sair da PIB e fazer uma campanha ali do lado, ou de você fazer a oração dos 318, ou de alguém lhe convidar para você ir para um círculo de oração às sextas-feiras ali, num lugarzinho tal, e você virar e dizer: meu querido, eu não preciso de nada disso. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da minha vida. Eu não preciso barganhar com o meu Deus. O que eu tenho que entender é o que Jó entendeu, é o que o apóstolo Paulo entendeu. Quando a mulher disse para Jó: abandona esse teu Deus e morre, e ele disse: fala como uma louca. Nu saí, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando pediu a Deus pela sua dor, pelo seu espinho na carne, 3 vezes o Senhor lhe falou: a minha graça te basta. E ele disse: por isso de muito prazer me regozijarei e tenho a grande alegria nas minhas aflições, porque quando eu estou fraco eu estou forte, e assim sucessivamente. Porque a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, isso é ter noção do que é Deus para nós e nós em relação e em posição ao nosso Senhor. Amém, queridos? Pedro e os demais, na verdade Pedro falou pelos demais e disse: para onde nós iremos? Tu tens a palavra, tu tens palavra, tu não tens pão somente, tu não tens cura somente, tu não tens maravilhas de sinais, tu tens a palavra que vai me levar para a vida eterna. Queridos, isso aqui é suficiente na tua e na minha vida. Só a Escritura, irmãos, somente as Escrituras, a palavra é suficiente. Somente a palavra de Deus vai nos levar
para o encontro com o nosso Deus e Pai. Para onde nós iremos, queridos? Para onde você vai querer ir? Para fantasias? Para milagres? Para conversas e, enfim, círculos de alguma coisa, campanhas de alguma coisa? A palavra de Deus é suficiente. Amém? Não precisamos ir para canto nenhum. Fique com a palavra de Deus. Amém, queridos? Como disse a irmã Laurícia aqui, simplesmente que ela foi alcançada por um momento de missões. Nós podemos encher a nossa pança de pão à vontade, mas para a vida eterna, somente esta aqui nos será necessário para isso. Amém, queridos? Que a gente não venha confundir as coisas, que nós não venhamos confundir aquilo que Cristo falou. Ele é o pão da vida e nós temos que fazer uso dele para a nossa salvação eterna. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vocês e vos dê a paz. Amém?